Que tudo que eu vivi com eles foi tudo muito bonito, muito intenso. Nós fomos felizes apesar de tudo. Falo que hoje eu não tenho felicidade, eu tenho momentos felizes com as crianças, momentos de alegria, mas feliz eu fui com meus filhos do meu lado. Porque sem eles não existe mais a felicidade igual a gente tinha. Então, eu falo que foi a melhor coisa que Deus me deu. Meu nome é Gislene, tenho 48 anos, sou mãe de Danilo, Daniel, Daniele, Débora e Epaminondas. Eu casei muito nova, com 16 anos. Com 18 anos eu tive meu primeiro filho, Danilo. E quando o Danilo estava com 2 anos e 5 meses, nasceu o Daniel. Quando o Daniel estava com 1 ano e 4 meses, nasceu a Daniele. Quando ela tinha 1 ano e 3 meses, nasceu a Débora. Pensei que eu ia ficar maluca. Porque todas, tirando a do Danilo, os outros 3 tudo era... Todas elas eu tentei evitar, de uma certa forma. Todos os métodos não deu certo. É onde eu costumo falar que é o mesmo presentinho que Deus me deu. Danilo, com 1 ano e 8 meses, ele foi internado, né? Na época com estomatite. Só que tinha descido para a garganta, tudo. Então o médico internou ele. E quando ele estava no hospital, ele teve uma convulsão com parada respiratória, foi feito socorro, tudo. Voltou ao normal. Com 1 semana depois, ele foi para a sala dos graves lá, para ficar mais perto das enfermeiras, tudo. Com 1 semana depois, ele teve uma outra convulsão com parada cardíaca. Foi reanimado, ficou mais 15 dias no hospital, teve alta. Só que aí ele teve alta tomando um monte de anticonvulsivo. Chegou a fase do Danilo dos seus 3, 4 anos, caía muito, batia a cabeça, o médico é normal, ele é esperto, ele é uma criança ativa. Eu falo, não, mas é demais, não, é normal. Aí eu comecei a achar que eram os remédios que deixavam ele muito dopado, que era muito forte os remédios. Só que nesse meio tempo o Danielzinho fez 2 anos e não andava. Eu falava, gente, não tem alguma coisa errada. O médico, não, tem criança que demora mais para andar, isso, ele está dentro do padrão da normalidade. E o Danilo continuava com os remédios dele. O médico deu uma diminuída, mas continuava com os remédios. Nesse meio tempo, como eu falei, tive a Dani. A Dani era uma criança que ela andou com 1 ano, mas ela não sentava. Você sentava ela, o corpinho pendia para o lado. Você sentava, o tronco caía, não ficava, ela não tinha firmeza para sentar. E andava normal. Aí um dia eu fui no médico lá, e aí eu falei para ela, falei, doutora, não é normal. Porque eu tenho esse que já faz tratamento, eu tenho outro que não anda, eu tenho uma que anda, mas não senta. Não, eu não acho que seja normal. E aí ela marcou uma consulta com os 3 juntos, né? Falou, vamos avaliar os 3. Aí passei com ela, tudo, ela olhou, examinou tudo. Ela falou assim para mim, mãe, você vai ter que procurar um hospital escola com seus filhos, para tentar diagnosticar o que eles têm, que realmente não é normal. Só que a gente aqui não tem recursos para isso. Eu fiquei 1 ano tentando passar os meninos no médico, não conseguia. Os vizinhos se reuniram, pagaram um convênio para eles. Um neurocirurgião falou que eles tinham distrofia do Duchenne. Ele só não sabia explicar por que a Daniele tinha, sendo que a distrofia era só de meninos. E aí todo mês a gente ia lá, ele fazia aqueles testes de joelho, aqueles testes com os braços, aquela coisa toda. E ficou por isso, 1 ano, nada. Aí depois de 1 ano a minha vizinha conseguiu encaixar o Danilo no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, para passar no endócrino, que era onde a filha dela passava. Ela conversou com o médico e falou, não, eu vou encaixar um aqui comigo, depois eu puxo os irmãos e depois a gente manda para o neuro. Foi o que ele fez, ele passou o Danilo, que inclusive na época tinha baixa estatura, tudo. Aí no mês seguinte ele já marcou 2, no outro ele marcou os 3, depois ele encaminhou os 3 para o neuro. Quando foi em 96, em maio de 96, eu passei na primeira consulta no neuro do HC. Na época residente, né, as meninas, tudo residente. Ela ficou 1h30 com essas crianças dentro do consultório. E punha para andar, e fazia teste disso, teste daquilo. Aí ela falou assim para mim, mãe, vocês aguardam um pouco, que eu vou conversar com o meu professor, para a gente ver o que exames nós vamos pedir, porque eu estou desconfiada que eles têm uma ataxia cerebelar.
Aí nós ficamos lá no consultório, tudo. Quando ela voltou, o professor tinha pedido, né, um eletroencefalograma e um alfa-fetoproteína, para ver se conseguia fechar esse diagnóstico. Voltei com 30 dias para o HC, fechado o diagnóstico, ataxia, telangiectasia, não era só a ataxia em si, que aí os dois são síndrome Lois-Barr, né, que eles falam. E eu perguntava para ela assim, mas doutora, como que é isso? O que aconteceu? Ela, ó, vou te encaminhar para uma genética, né? E aí lá eles vão fazer um estudo genético, tudo, porque a Débora não tinha, só os 3 mais velhos. Aí eu perguntei para ela, mas e esse estombo do Danilo? Porque estava ficando muito grave, ele caía muito, e aí o médico queria que eu pusesse capacete nele, porque ele estava com a cabeça muito machucada. Eu falei, como que eu pôr capacete numa criança de 5 anos, né? E ela falou para mim que ele ia aprender a lidar com esse desequilíbrio. Era uma coisa que com o tempo ele ia aprender a lidar. Eu não me contentei com essa resposta dela. Aí, nesse meio tempo, eles conseguiram uma vaga na geneticista no Instituto da Criança. A geneticista explicou que era uma incompatibilidade genética minha e do pai, que nós poderíamos até ter filho com outras pessoas, que seria normal. O problema era nós 2 juntos mesmo, né? Ele só não entendia por que a Débora não tinha também. E a gente não ter parentesco, porque ela falou que geralmente essa síndrome dá em quem são primos. E a gente não tinha parentesco. Até ela brincou comigo, ela falou assim, se a gente for a fundo, fazer um estudo, a gente ainda vai descobrir que vocês têm parentesco, porque não tem outra explicação. Em 2000, eu consegui uma vaga na ACD. Fora a Unicid, Lar Mãe do Divino Amor, porque onde eu sabia que tinha fisioterapia, eu conseguia colocar eles. Estive no Lar Mãe do Divino Amor, teve uma fisioterapeuta, conseguiu para mim um estudo genético, né, uma explicação sobre a síndrome. Aquele livro, quando eu li, estava escrito que a doença deles era progressiva, degenerativa e levaria ao óbito. Eles não chegariam à adolescência. Para mim, foi puxar meu tapete. Eu olhava para meus filhos, todo dia eu chorava. Todo dia eu chorava, não tinha como. Aí eu perguntei para a geneticista do ICR qual que era a estimativa. Ela falou para mim que dificilmente eles chegariam a 12 anos. Mas se chegasse, não passaria dos 15 de jeito nenhum. De 12 a 15 ia ser uma vida muito sofrida, com muitas internações. Aí meus filhos fizeram 9 anos, eu chorei, todos os aniversários deles, 10, 11, 12, até os 14 anos deles eu chorava, eu achava que era o último. Eu sempre pensei que era o último aniversário. Nesse meio tempo eu ingressei na minha religião, eu sou kardecista. Foi onde eu comecei a ler um pouco mais, tentar entender um pouco mais, foi o que me deu um conforto. As crianças começaram a tratar na ACD, fizeram tudo quanto foi terapia que tinha direito. Eu parecia uma maluca, o pessoal me chamava de libélula saltitante, porque eu corria para um lado para tirar um da fisio, colocava o outro na fono, tirava da TO, punha na ida, parecia uma doida. Para dar conta dos 3, porque era uma fisioterapia atrás da outra. E assim a gente foi vivendo. Eu fui tentando dar uma qualidade de vida para eles. Eu sabia que tinha alguma coisa boa em tal lugar, eu ia, sabe? Ficava doente, eu já corria, eu não esperava. E com isso, quando eles foram diagnosticados, no ICR tinham 8 crianças com essa síndrome. Só ficou os meus 3 vivos. Daqueles 8 que tinham, 5 se foram. Então aquilo ali me dava ainda mais vontade de batalhar com eles. Falar, não, eles não vão. E assim eu fiz, batalhei bastante com eles, passaram da adolescência, entraram na fase adulta, entendeu? Então vieram a falecer na fase adulta. Daniel com 20 anos, a Dani com 22 e o Danilo com 27 anos. Então foi uma doideira, né? Mas consegui. Eu falo que eu consegui entre aspas, porque no final a doença venceu, não teve jeito, a vitória foi dela, né? Então, não teve jeito. Chegou a hora, ela levou. E agora a gente tem que tentar aprender a viver sem eles, que é mais difícil, porque não é um, né? Eu falei que eu tinha 4 filhos, eu enterrei mais da metade. Então, é complicado. Tem hora que a gente dá uma desequilibrada feia. Em 2002, o pai foi embora. Ele, é igual eu estava falando, ele não tinha mais a mulher dele, porque a mulher dele vivia para os filhos. E aí eu acho que ele não aceitou muito isso, foi difícil, começou muita briga, muita confusão. A família dele também se afastou muito,
quando foi diagnosticado, porque a gente sempre teve muita gente em casa, sabe? Ele tinha uma irmã que tinha 4 filhos na época, então era Natal, aniversário, a casa estava sempre cheia. E aí, de repente, quando eu descobri a doença, que começou a fase mais difícil, todo mundo sumiu. Eu costumo dizer que até o pai, né? Sumiu. E aí ficou eu, Deus, as crianças e alguns anjos que de vez em quando apareciam na minha vida, em momentos mais difíceis, que eu menos esperava, aparecia alguém para me ajudar. Então, eu falo que a minha força está em Deus. Eu pedia todo dia para Ele, força para mais um dia. Às vezes eu levantava às 5 horas da manhã para ir para CD, porque a gente ia de segunda a sexta, por causa da escola também. E aí eu achava que eu não ia aguentar. E aí eu fazia minha oração e aguentava. À noite eu agradecia por mais um dia. Eu vivia com meus filhos, a gente falava que eles sabiam o que ia acontecer, eu nunca escondi. Eu tentei esconder, mas eles eram muito espertos, eles escutavam muita conversa. E aí começaram a questionar muito, então eles sabiam o que ia acontecer. Então eu falava para eles, vamos viver cada dia como se ele fosse o último. Dentro da nossa possibilidade, né? Porque no sentido financeiro também foi muito difícil. Então a gente vivia assim cada dia como fosse o último. Então eu amanhecia o dia, agradecia por aquele dia. Quando terminava o dia eu agradecia por ter dado tudo certo. E assim a gente foi vivendo. O Danilo costumava falar assim para mim, ele já estava com seus 22, 23 anos, ele falava assim para mim, mãe, Deus deu um bônus pra gente. Aí um dia que ele falou, eu não entendi, eu falei, por que um bônus? Ele falou assim, porque ó, eu tô aqui ainda. Eu já tô com 22 anos e tô aqui ainda. Eu falava, é né filho, então vamos aproveitar esse bônus. Vamos aproveitar ao máximo, Deus está sendo bom com a gente. Então eles sabiam, nunca escondi. E assim foi. O Daniel tinha muita internação, muitas. Era muita pneumonia. Toda vez que o médico falava assim, ele vai internar, ele olhava para mim e apertava a minha mão. Eu falava assim para ele, vou estar sempre com você, filho. E assim foi. Chegou a ficar 30 dias internado, 30 dias dentro do hospital com ele, eu não saía. Quem cuidava deles eram uns aos outros. A Débora, ela é uma menina que desde os 6 anos passou a ficar sozinha. Eu ia para a CD, deixava o cafezinho dela lá pronto. A perua escolar tinha horário, ela levantava, tomava seu cafezinho, se trocava, entrava na perua. Eu morava em condomínio já para a segurança dela, e só abriam para poder ela pegar a perua. Ia para a escola, só via a Débora quando eu chegava à noite. Ela chegava à noite, eu chegava umas 3 horas da tarde, quando era noite ela chegava. E assim foi a vida dela, porque ela fala que ela se criou sozinha desde os 6 anos. Várias vezes ela brigou com os irmãos e ela falava assim para eles, vocês roubaram a minha mãe, eu não tive mãe. Eu me criei sozinha. Eu fiquei brava com ela, tudo, bati na mesa porque o Danielzinho estava muito ruim nesse dia. E falei para ela, não quero mais que você repita isso, porque você não se criou sozinha, nenhuma criança se cria sozinha. Onde eu pude encaixar você, você foi. Danilo, ele era um menino assim, o pessoal achava que ele era mais fechado, né? Ele era mais sério, as pessoas tinham medo de brincar com ele, mas não é. Logo que ele foi para a cadeira de roda, ele teve problemas para aceitar, então ele fez ludoterapia. Ele era um menino muito brincalhão, mas ao mesmo tempo uma criança mais fechada. As pessoas estranhavam, porque falava oi para ele, ele ficava observando como que iam chegar até ele. Porque se chegasse nele como um coitadinho, ele fechava a cara na hora. Ele não gostava, ele não se dava muito com o idoso. Aí eu perguntava para ele, mas por quê, Dani? Ah, porque ela já chega, ai, coitadinho. Ele falou, não gosto disso, mãe. Eu não gosto. Então ele era um pouco mais... Só que aí, ao longo dos anos, ele foi mudando, foi ficando mais brincalhão, mais carinhoso. Nossa, era terrível. Adorava falar uma besteira, torcer pro time dele, mexer com quem era de time contrário. Ele era um menino, assim, super show de bola. Ele se tornou um adulto diferente do que ele foi, entendeu? Ele passou a se aceitar mais. Ele fez até um desenho dele numa cadeira de roda, que eu guardo até hoje como lembrança. O Daniel, né? O Daniel era uma figura, assim, que não tinha tempo ruim. Ele podia estar do jeito que ele tivesse. Era bom dia dele, eu abria a porta, era um sorriso. O boa noite era um sorriso. O pessoal chamava ele de risoleto, risadinha, garoto sorridente. Porque a coisa mais rara do mundo era alguém ver o Daniel de cara fechada.
muito difícil. Para ele tudo estava bom. Ele foi para a cadeira de roda, ele foi com a cadeira de roda dele, era a McLaren dele. Ele pôs um agastro para alimentação, ele falava que era o bichinho virtual que ele tinha que dar comida. Então ele era um menino assim que sempre aceitou tudo. Ele tinha uma outra visão do mundo, né? Então ele era brincalhão, ele soltava assim uma anedota dele lá, umas graças dele que não tinha quem não risse. Sempre muito alegre. O Daniel, para não falar que eu nunca vi ele triste, ele já estava no final da vida dele. Então, e a Dani, numa das internações dela, ela estava tomando banho de leito, né? Já não conseguia mais ir para o banheiro, porque cansava muito. E aí estava eu, a enfermeira e ela no quarto. A enfermeira dando banho nela, tudo. Aí falou, Dani, pera um pouquinho que eu vou buscar mais um lençol. E deixou a gente no quarto, fechou a porta. Aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, a Alessandra me chamou de vaca. Eu, como assim, Dani? Eu gelei, porque eu falei, nossa, será que ela falou no ouvido? Eu não ouvi, né? Sabe? Aí ela falou assim, ela me chamou, eu falei, não, Dani, você tá só... Chamou, mãe. Ela falou que ia enxugar minhas tetas, e quem tem teta é vaca. Eu tenho seios. Aí eu falei, ai, Dani, você é terrível, não acredito nisso. Aí a enfermeira voltou, bateu na porta, entrou. Eu esperei ela chegar perto da Dani, aí eu catei e falei para ela, ô, Alessandra, que história é essa, chamar a Dani de vaca? Essa enfermeira ficou vermelha. Eu, Gi, pelo amor de Deus, eu não fiz isso. A Dani fez sim. Não, pelo amor de Deus, que hora... Aí eu falei, ela falou que você tinha falado que enxugar as tetas dela. E ela não tem teta, ela tem seios. Quem tem teta é... Ai, Dani, sua palhaça, que susto que eu levei. A enfermeira tremia de susto. Aí eu falei para ela, Alessandra, você ainda não aprendeu com a Dani como que ela é? Aí quando ela faleceu, mesmo... fora do protocolo, eu vi funcionários chorando, porque não tinha como. Eu via ela segurando, enxugava assim de canto de olho. E com 7 meses que ela faleceu, né? Porque quando ela faleceu, fazia 3 anos e meio que o Daniel tinha falecido. Ele faleceu no dia 12 de maio, no dia das mães de 2012. 13 de maio de 2012, no dia das mães. 3 anos e meio depois, foi 9 de novembro, faleceu a Dani. E aí, no dia que fez 7 meses que ela faleceu, o Danilo teve a sua primeira internação e contraiu uma bactéria hospitalar e veio a falecer também. Foram 6 dias só de internação. A primeira internação dele durou só 6 dias. Quando a Dani faleceu, que eu fui dar a notícia para ele, que ninguém queria dar, para nenhum deles, né? Quando o Daniel faleceu, eu que tive que dar, vim do hospital para dar notícia. E aí, quando a Dani faleceu, trouxeram ele até mim, e aí eu abracei ele, tudo. Aí ele falou, minha irmã foi embora, né, mãe? Eu falei, foi. Ele me abraçou e falou, agora só falta eu. Falei, Dan, não pensa assim. Vamos tentar viver, igual a gente sempre viveu, um dia após o outro. Porque se você pensar assim, você não vai viver. Tá bom, vamos comer o que tiver vontade, vamos fazer o que tiver vontade. Ele falou assim, tá, vou tentar. Faleceu 7 meses depois. Não aguentou. Eu falo que ele foi cuidar dos irmãos lá, porque aqui ele era muito cuidadoso com esses irmãos, ele tomava a frente, ele era o protetor. E aí eu falo que ele foi proteger eles lá no céu. Mexe muito ainda com o meu emocional. E eu acho que vai mexer pro resto da vida, né? Acho que não tem cura. Eu falo que é uma dor que nunca vai ter cura, não existe remédio. Eu tenho a Débora, eu tenho minhas 2 netas que ela me deu, mas não é a mesma coisa. Eu costumava falar que meus filhos eram um diamante, que eu lapidava cada dia e cada dia eles brilhavam mais. E eu descobri que não eram um diamante. Eles eram só umas florzinhas mesmo no meu jardim, frágeis, delicadas e que não aguentaram. Deus recolheu. Então, mas assim, tudo que eu passei, eu não vou falar que eu voltaria no tempo. Eu não queria voltar no tempo, porque eu voltar no tempo ia significar sofrimento para eles de novo. Então eu falo que eu não queria voltar no tempo, de jeito nenhum. Mas se eu tivesse que escolher ter filho normal e ter filho deficiente, eu teria deficiente de novo. Porque tudo que eu vivi com eles foi tudo muito bonito, muito intenso. Nós fomos felizes, apesar de tudo. Falo que hoje eu não tenho felicidade, eu tenho momentos felizes com as crianças, momentos de alegria, mas feliz eu fui com meus filhos do meu lado.
porque sem eles não existe mais a felicidade igual a gente tinha. Então, eu falo que foi a melhor coisa que Deus me deu. Meus filhos deficientes foi o melhor presente que eu pude ter na minha vida. Foi uma lição de vida para mim. Eu aprendi de tudo um pouco nessa vida. Se hoje eu sou quem eu sou, foi devido a eles. A ter cuidado deles, ter criado eles, ter convivido com eles. Então eu aprendi muito. É um aprendizado assim que quem abraça mesmo, porque tem pessoas que não aguentam, né? Mas quem abraça mesmo vai entender o que eu tô falando. Então agora, assim, no momento, eu ainda estou vivendo um dia de cada vez. Eu faço planos. E aí, depois, quando eu penso que não, eu me pego vivendo um dia de cada vez. Eu ainda tô meio na corda bamba. Eu falei que quando eles partiram, eu fiquei igual um náufrago. Perdido, sem rumo. Eu estava ali no meio do mar, sem rumo, sem saber o que fazer da minha vida. Passamos uma fase muito difícil em todos os sentidos. Assim, que as pessoas não têm noção. Não só pela perda, mas pelo lado financeiro, por tudo. E aos pouquinhos eu fui tentando me encontrar. Agora eu acabei meu estudo do 2º grau, eu penso em entrar para uma faculdade, mas assim, ainda são planos que ao mesmo tempo que eu quero para ontem, porque para mim eu já estava fazendo para correr atrás do tempo perdido que eu falo, eu tenho ainda um pouco de medo, eu ainda fico meio na corda bamba, eu ainda não... Eu só faço planos só, eu estou só nos planos ainda. Foi uma vida assim de muita batalha, muita luta, muitas perdas. Tive ganhos, mas as perdas foram maiores. Então eu tenho medo de perder. A frase que eu carrego muito é: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus é minha fortaleza, sempre foi, e eu falo que Ele não me abandona nunca. Mesmo sem os meninos, a cada dia Ele mostra a sua presença na minha vida. Às vezes, quando eu acho que a situação não tem jeito, Ele vem e me mostra uma solução. Então, eu não me desespero, não. Eu me tornei uma pessoa muito tranquila, de muita fé. Se vocês gostaram do vídeo, siga a gente nas redes sociais. Beijos e até a próxima!